Estamos de volta com essa excelente programação de hoje da TV Tubá, Saúde em Foco, entrevistando o Dr. Francisco Marconato, um assunto de relevante importância que é a incontinência urinária. Creio que está sendo muito esclarecedora. E já vou adiantando também. O próximo programa, o Dr. Francisco Marconato se propõe voltar aqui para a gente fazer um outro diálogo sobre, principalmente para os homens, sobre impotência masculina e reposição hormonal masculina, no próximo programa. Né, doutor Francisco? Já estou convocado. Já está convocado. Então, homens, fiquem atentos, no próximo programa, TV Tubá, impotência masculina e reposição hormonal. É muito interessante, não perca. Doutor Francisco, continuando sobre incontinência urinária, quais são os meios hoje terapêuticos que nós dispomos para tratar uma pessoa com incontinência urinária? Pois bem, então, feito o diagnóstico, né? Vamos fazer o diagnóstico, porque temos dois tipos básicos de incontinência urinária. E para complicar um pouquinho, doutor Mário, eu não falei, tem a incontinência urinária de esforço, a incontinência urinária de urgência e a mista. Às vezes pode ter os dois juntos. Então, o diagnóstico passa pela essa história. Que situação perde? Qual é a tua ingesta hídrica? Quantas vezes urina? Perde urina à noite? Fez alguma cirurgia? Fez radioterapia? Tem infecção urinária? Tem sangue na urina? Enfim, isso a gente chama de história médica, anamnese. Depois, o profissional vai fazer o exame, vai observar o abdômen, vai observar se tem alguma distopia, que a gente chama de, que são os prolapsos, as bexigas caídas, vamos ver a uretra, vamos ver se esse sistema nervoso está funcionando certinho. Bom, feito o diagnóstico, incontinência de esforço, incontinência de urgência, às vezes na história já dá para ter uma boa noção. Podemos, às vezes, lançar mão de uma ultrassonografia, onde o ultrassonografista vai dizer como é que está o estado do rim, se essa bexiga está grossa, está espessada, se tem divertículos, que são dobras dentro da bexiga, se esse paciente está conseguindo esvaziar a urina, se for um homem, se a próstata está aumentada, se tem algum tumor dentro da bexiga causando irritação, se tem uma pedra, um cálculo dentro da bexiga. Um outro exame ainda, subindo no degrauzinho da dificuldade do diagnóstico, é o estudo urodinâmico, que seria o encefalograma ou eletrocardiograma da bexiga. É colocada uma sondinha dentro da bexiga, ligada num programinha de computador, e a bexiga ali vai encher, esvaziar, e o profissional ali habilitado vai tentar determinar qual é a causa da incontinência urinária. Mas vamos agora à sua pergunta. A urodinâmica, só para esclarecer, ela dá o resultado para o telespectador saber, em 100% dos casos, da causa de incontinência urinária ou não? Eu acho que não. Não, nada, porque às vezes passa algum detalhezinho, às vezes a mulher tem um prolapso muito grande, então o exame dá um falso negativo, um falso positivo, mesmo o colega experiente reduzindo na hora do exame. Eu acho que é um somatório de informações. Não dá para a gente fazer só urodinâmica. Eu acho que tem que fazer todos esses degraus aí, desde uma boa história, um exame físico, um ultrassom e estudo urodinâmico. Muito bem, essa é a semiologia indicada. Então, agora vamos passar tratamento. Vamos passar para o tratamento. Pode ser clínico, pode ser cirúrgico. Qual é a sua experiência na incontinência urinária? Acho que tanto para a incontinência de esforço como para aquela urge-incontinência, nós devemos sempre começar pelo tratamento clínico, que é a mudança comportamental. Talvez seja o mais difícil de colocar na cabeça dos pacientes. A gente tem que mudar o nosso comportamento, ou seja, perder peso, parar de fumar, parar de utilizar substâncias que estimulam a bexiga, como café, álcool, alguns tipos de chás, né? Ter horário para tomar água, ter horário para urinar, não ficar segurando a urina tanto tempo, né? Isso é importante. Então, nós chamamos isso de mudança comportamental. Revisar junto com o clínico os medicamentos que o paciente está usando, isso o senhor já comentou anteriormente, ver se algum medicamento está causando
algum prejuízo a isso, às vezes junto com o neurologista. Enfim, é o tratamento comportamental. Existem alguns medicamentos que fortalecem esse esfíncter e podem ser utilizados. Mas, basicamente, o tratamento comportamental. Depois nós vamos para algumas alternativas de fisioterapia. Isso. A fisioterapia tem muita importância assim, na incontinência urinária? Tem muita importância. O próprio envelhecimento, a falta de hormônio, o sedentarismo vão causar uma frouxidão. O bíceps pode ter menos força, a coxa tem menos força, a musculatura perineal também vai ter menos força. Então, o fisioterapeuta, ele tem várias técnicas, vários exercícios que vão fazer um estímulo dessa musculatura e vão ajudar muito no resultado do tratamento, muitas vezes. Para que as mulheres saibam, como o doutor Francisco está falando, a importância da fisioterapia para fortalecer a musculatura da pelve feminina é muito importante. Muito importante. No controle da incontinência. E aí, pegando esse ganchinho aí que o senhor falou, não precisamos esperar ocorrer a incontinência para fazer essa fisioterapia. Isso. Já numa fase, a mulher já, para o homem também, mas a mulher que tem mais uma tendência, uma preventiva de fazer alguns exercícios que fortaleçam já o seu assoalho pélvico. Isso. Então, esse tratamento, há necessidade de usar medicamento também no controle da incontinência urinária? Às vezes, a gente pode fazer uso de medicamentos. Os antidepressivos tricíclicos são alguns medicamentos que eles, como efeito colateral, eles retêm a urina. Então, às vezes, nós usamos o efeito colateral para um efeito terapêutico, em determinados casos. Tá vendo? Né? Então, para alguns que usaram aquele medicamento, vão ao médico e reclamam: doutor, trancou a minha urina com esse remédio. Nós pegamos esse efeito colateral, ajustamos a dose e transformamos em... porque muitas vezes a pessoa pode perguntar: poxa, o médico eu tenho incontinência urinária e o médico me receitou um antidepressivo. Que história é essa? Não é que ele está dizendo que eu tenho um problema de depressão. Exatamente. Muito bem. Muito bem. Bem, e ainda seguindo na linha dos medicamentos, tem a toxina botulínica, né? Que o Botox, que é a toxina mais conhecida, foi inicialmente mais para cirurgia estética. E nós utilizamos o Botox dentro da bexiga para aqueles casos onde que a bexiga ela é hiperativa, ela é hiperreflexa, ela se contrai sem o nosso controle. Então, são colocados vários pontos dentro da bexiga de uma dose determinada de Botox para tentar fazer com que a sua bexiga fique mais calma, menos contraída. E dá bom resultado? Dá bons resultados. Mas antes de partir para a toxina botulínica, nós temos que antes passar pelas diversas fases. O tratamento comportamental, mudança de hábitos, não é nunca a primeira escolha, ela é sempre uma escolha mais no final do nosso armamentário. Isso é muito importante. Além do tratamento clínico, porque toda incontinência urinária, de uma forma ou de outra, tem tratamento. Exatamente. A pessoa não precisa ficar sofrendo. O tratamento clínico é esse, fisioterápico também. E o tratamento cirúrgico? Existe? Existe. O tratamento cirúrgico, ele vai depender da causa, né? Mas, basicamente, o tratamento cirúrgico consiste num fortalecimento, no caso da incontinência urinária de esforço, né? No fortalecimento dessa uretra, que ela está frouxa, ela está fraca. É um parafuso que está com a arruelinha frouxa. Nós temos que fortalecer essa uretra. E nós temos várias técnicas. Já há muito tempo já vem se tentando corrigir isso. Isso não é uma coisa nova. O que nós temos de novo, eu até trouxe aqui, doutor Mário. Isto. É essa... Para a mulher, principalmente. Para a mulher, principalmente. É essa telinha aqui. Vou pedir para o senhor segurar aqui nosso moldezinho. Então, após uma história, se descobriu que a incontinência é de esforço, fez a urodinâmica, não tem nenhum outro problema, essa torneirinha aqui está frouxa. Como é que eu vou... Está frouxa, está perdendo urina. Como é que a gente vai fazer? Então, o paciente está deitado, nós vamos por uma incisão
vaginal, passar um suporte, uma telinha, não pode apertar demais. E quando essa paciente tossir, espirrar, ficar em pé, essa belinha vai segurar e tentar manter essa uretra colabada segurando a urina. É uma cirurgia via de regra rápida, com alta praticamente ambulatorial. Toda cirurgia tem efeito, pode ter algum efeito colateral, mas hoje a técnica mais utilizada é o que a gente chama de sling uretral. Sling uretral. Dá um bom resultado, né? Um ótimo resultado. Isso é muito importante. Outra coisa que eu gostaria de saber, além disso, para que eu não possa esquecer, é a importância da reposição hormonal feminina. A gente... Nesse caso, tu tem uma experiência com isso? Na realidade, o urologista ele faz mais a reposição hormonal masculina, né? Mas quando a gente percebe no exame físico que a vagina mudou de cor, que está retraída, está seca, e a gente sabe que isso aí tem implicância na continência urinária, nós solicitamos que a paciente vá ao ginecologista e faça uma reavaliação e uma reposição hormonal, porque existem vários critérios para a reposição hormonal feminina. E o homem? Qual é o tratamento cirúrgico na incontinência urinária do homem? Do homem. Então, se esse homem tem uma incontinência que a gente diz paradoxal ou por transbordamento, que a próstata está apertando, ele está urinando porque está retendo muito, nós vamos indicar a cirurgia da próstata. Vamos desobstruir para controlar a continência. Então, por isso que se chama de um paradoxo. Nós vamos desobstruir para que ele consiga esvaziar a sua bexiga e melhore da sua continência. Também vamos avaliar se tem algum tumor de bexiga, cálculo, etc. E se esse homem está com uma incontinência urinária secundária a um traumatismo, a uma queda, a uma doença neurológica, um acidente raquimedular, cada caso vai ser individualizado. Mas cirurgicamente falando, no homem, nós temos o esfíncter urinário artificial, que é um esfíncter que ele aperta, contrai, solta. É tipo uma válvula. Tipo uma válvula. Tipo uma válvula. Infelizmente o custo é elevado, né? Muito bem. Infelizmente já estamos chegando no final do programa Saúde em Foco e foi com grande satisfação que hoje trouxemos aqui, nesse primeiro programa, na história da TV Tubá, o entrevistado Dr. Francisco Marconato, urologista, que nos falou sobre incontinência urinária. E ele vai continuar na próxima semana, vindo aqui para falar conosco sobre impotência masculina e reposição hormonal masculina. Fique atento. Eu agradeço ao Dr. Francisco, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Pela sua disposição em estar aqui. E na próxima semana estaremos aqui. Espero que tenhamos atingido o nosso objetivo, né, de esclarecer as dúvidas mais frequentes aí. Não, fique certo, o programa foi excelente. Espero que tenhamos agradado os telespectadores da TV Tubá da nossa cidade. Essa é a inovação que trazemos. Muito obrigado.